Fala, meus amigos youtubers! Tudo bem com vocês? Tema bombástico. Bomba! Toma! Posso cobrar quem já morreu? Posso receber de quem já morreu? Pergunta que as pessoas não sabem a resposta. E aí eu trouxe para a curiosidade de todos a informação. É super interessante isso aí. Pode sim cobrar de quem já morreu, com certeza. E pode inclusive receber de quem já morreu. É fato, né? Aí você me pergunta, Said, como? E aí eu vou te explicar como. Quando a pessoa falece e ela deixa dívidas, tem uma coisa chamada espólio. O que é o espólio? É o que ela deixa. O que é que ela deixa? Ela deixa patrimônio, ou ela deixa patrimônio e dívida, ou patrimônio, ela deixa patrimônio e dívida, ou só dívida, quando ela falece, tá? Ou não deixa nem patrimônio, nem deixa dívida, que é uma terceira situação. Mas pegando aqui o nosso caso, o que é que ocorre? Quando a pessoa falece, que ela tem patrimônio e deixa dívida, essas dívidas têm que ser pagas. Sabe, como é que funciona esse procedimento? A dívida, ela não morre com a pessoa. A dívida continua. Vocês veem como dívida, dever é grave e é importante. Às vezes você acha que não, mas você pode falecer e deixar para os seus parentes, seus herdeiros, sucessores, um problema. Dívida é coisa séria, viu, meu amigo? Quando a pessoa falece, ela deixa o espólio dela. O que é o espólio? É o patrimônio que ela tem, tá? Nesse sentido, se ela, porventura, tiver deixado dívidas, a família, o que é que ela tem que fazer para poder resolver a questão patrimonial? Ela entra com um processo, que é chamado processo de inventário. Eu acho que é um dos processos mais chatos que existem, que é o processo de inventário. Nesse processo de inventário é nomeado um inventariante. Esse inventariante, ele vai dar conta de resolver todos os imbróglios dentro do processo de inventário. Então, o que é que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer um levantamento de todos os bens que foram deixados pelo decujus, né, pelo falecido, e via advogado apresentar esses bens e assim como seus herdeiros. Ele tem que apresentar os bens e os herdeiros para a divisão. Os herdeiros que ele sabe, né, para a divisão desse patrimônio. Ficou claro, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você entra com o processo de inventário e você sabe que existem credores, o inventariante ele é obrigado a informar dentro do processo quem são os credores, se ele sabe. Se ele não sabe, infelizmente, ele não tem nem como informar, né? O que é que acontece? Os credores, eles vão ser informados em relação à questão do processo de inventário para poder se habilitar dentro do processo, apresentar dentro do processo o que é que ficou de saldo devedor. O juiz vai fazer uma apreciação daquilo ali. Os herdeiros têm que concordar que aquele saldo devedor é real. O inventariante, principalmente, tem que concordar que aquele saldo devedor é real. E, por sua vez, é utilizado o espólio ou parte do espólio para poder estar liquidando essa dívida. Tá certo? Se o inventário terminou e os bens foram divididos, aí sim pode ser cobrado dos herdeiros. Fora isso, os herdeiros, eles não têm responsabilidade em relação ao que ficou de dívida do decujus. O que é que eu estou querendo dizer para você entender? Se o teu pai deixou dívida e o espólio dele não cobre as dívidas, não pode entrar no teu patrimônio para cobrir a dívida do teu pai. Certo? Se o teu pai deixou patrimônio e dívida e o patrimônio que ele deixou cobre as dívidas, você não recebe nada. Por quê? Porque aquele valor que ficou vai ser utilizado para cobrir as dívidas que ele deixou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não entra no teu dinheiro ou no teu patrimônio para pagar a dívida de quem se foi. Mas o que ele deixou é usado para pagar a dívida se tiver dívida. Você está me entendendo? Então o que é que acontece com isso?
eu sempre digo aqui para vocês, dever não é brincadeira. Dever é coisa séria, dever não é brincadeira, né? Você pode ir embora e deixar um problema grande para sua família ficar aí na pendência de resolver, tá certo? A base legal para isso é o artigo 1997 do Código Civil, que lá ele trata que os herdeiros respondem à dívida até o limite da herança. Então, é usado o que ficou do decujus para cobrir as dívidas dele. Sai de si o que ficou, não paga as dívidas. Pronto, aí morre com ele. Aí não tem o que fazer, não. Mas se cobrir, você não fica com nada. Vai tudo para pagar a dívida. O principal é a dívida, a herança. Porque quando a gente fala, é interessante, quando a gente fala de herança, a pessoa pensa que é coisa boa. Mas não é. Às vezes não é. A herança, ela pode ser uma coisa ruim. A herança não é só coisa boa. Você está me entendendo? E aí tem um artigo também, que aí vai para o credor, é o artigo 796 do Código de Processo Civil, que é a execução contra o espólio, né? Que é o credor entrando no espólio para poder fazer a demonstração que aquela dívida existe e pedir ao juiz que utilize parte do espólio para pagamento da dívida, tá certo? Se você está com esse problema e precisa de algum auxílio, eu vou deixar aqui no vídeo o número do nosso WhatsApp para que tu possa entrar em contato com a gente e vir tomar um café comigo para a gente conversar sobre dívida e sobre espólio, tá certo? É importante entender tudo que pode acontecer quando se existe inadimplência. Inadimplência não morre enquanto ela não for paga. Isso é folclore. 5 anos eu não devo mais. Saiu do protesto. Não existe isso. Presta atenção. Dívida não morre enquanto não for paga. Mesmo que o dono da dívida morra. Dominus, o nosso negócio é cobrança. Fraterna abraço!